Fala galera, hoje é dia de Kyokai no Kanata. Kyokai no Kanata é uma light novel escrita em 2012 e foi adaptada para anime em 2013, com 12 episódios. A história segue basicamente dois protagonistas. O primeiro é o Akihito Kambara, que apesar de parecer uma pessoa normal, ele é metade humano e metade Youmo e é imortal. E um dia o Akihito ele encontra a outra protagonista, a Mirai Kuriyama, que é uma Ikaishi, uma caçadora de Youmo. Mas primeiro, o que é um Youmo? Youmo é uma criatura sobrenatural que pode ter certos poderes. É dito que eles são a materialização física dos sentimentos negativos dos humanos, como a raiva, a inveja, a maldade e a malícia. Então, enquanto humanos existirem, os Youmo vão continuar existindo. Eles são apresentados em diversas formas, alguns até em forma humana. Existem vários tipos de Youmo, alguns são dóceis, não fazendo mal para ninguém, e alguns realmente poderosos e perigosos, que podem até possuir o corpo de um humano. Os Youmo não são vistos pelos humanos normais, mas são caçados pelos Ikaishi, ou caçadores espirituais, que são pessoas com algum tipo de poder que basicamente trabalham caçando esses Youmo. Cada um dos Youmo deixa uma pedra quando eles são mortos, e essa pedra vale dinheiro, o que faz com que os caçadores busquem os Youmo para ganhar mais dinheiro. E acontece que a Mirai é uma Ikaishi, mas ela é bem solitária por ela vir de um clã de caçadores que tem uma habilidade de manipular o próprio sangue, que além de ser corrosivo, é considerado algo amaldiçoado mesmo entre os Ikaishi. Ela é a última sobrevivente desse clã. E antes de começar a história, se você não conhece o meu canal, o Nerd All Stars, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. Dá uma passada lá, se inscreve para dar uma forcinha, me segue nas redes sociais também e depois volta aqui para continuar a história. Mas se você já é um inscrito, então senta aí. Senta que lá vem a história. Um dia, o Akihito ele passa na frente da escola dele e vê uma garota na borda de um dos prédios. É a Mirai Kuriyama. E ele acha que a garota vai se suicidar e corre para tentar ajudar ela. Mas nessa hora, do nada, essa garota pula para a parte de dentro e ela perfura o peito do Akihito com uma espada feita pelo próprio sangue dela. Mas o Akihito é imortal, claro que ele não morre com isso. A Mirai, ela é uma garota inocente e desastrada, mas é persistente em querer matar e esfaquear o Akihito sem motivo durante os dias seguintes ali na escola, mesmo sabendo que ele é imortal. O Akihito é um cara bom, apesar dele ter um fetiche por óculos, né? Então ele começa a ajudar ela e questionar por que ela tá fazendo aquilo. Ele comenta que ela estaria fazendo isso meio que como treinamento, já que ela é uma Ikaishi e nunca matou um Youmo. O Akihito faz parte do clube de literatura da escola, que tem como membros também o Hiromi e a Mitsuki, que são irmãos. Esses dois são da família Nase, que é uma das mais importantes famílias caçadoras de Youmo. Com o passar do tempo e essa caça de gato e rato que a Mirai faz com o Akihito todo dia, eles acabam fazendo amizade. E um dia, inclusive, ele acaba ajudando ela a derrotar um Youmo que vivia no apartamento dela. Inclusive, é um Youmo bem agressivo e o Akihito não entende muito bem o porquê dessa criatura ter aparecido. Com isso, eles levam a pedra desse Youmo para ser vendida com a Ayaka, que inclusive é uma Youmo também. Ela é a dona de um estúdio de fotografia que serve de fachada para a venda das pedras. E ali eles tentam entender o porquê dessa agressividade da criatura. Eles descobrem um motivo e é porque tem um Youmo muito poderoso se aproximando, chamado Sombra Oka. É basicamente um Youmo sem forma física. É uma nuvem que por onde passa acaba tendo esse efeito nas criaturas, e como ela está se aproximando, os efeitos já começaram a ser sentidos. Depois disso, o Akihito ele tenta convencer a Mirai a entrar no grupo de literatura e só depois de algum tempo é quando ela aceita.
A gente começa a entender mais a Mirai. Ela tem um trauma, ela matou uma pessoa. Quando criança, ela foi criada pela família Inami, e a família ensinou ela a conter o poder que ela tem de manipulação do sangue. Eles tinham uma filha chamada Yui, que também era Ikaishi, e elas eram muito boas amigas. Mas em uma passagem do Sombra Oka, essa criatura acabou possuindo a Yui, e por isso a Mirai acabou matando ela como única solução. Por causa disso, ela quer se vingar e planeja lutar contra a Sombra Oka. A Mirai vai para essa luta, mas acaba sendo interrompida por uma garota chamada Sakura, e começa uma batalha entre elas. A Sakura é a irmã mais nova da Yui, e pela Mirai ter matado ela, agora a Sakura quer vingança. Por consequência da luta entre as duas, elas acabam encontrando o núcleo do Sombra Oka. E numa luta bem complexa e totalmente surreal, a Mirai acaba derrotando o núcleo e eles voltam ao mundo normal. Mas o que sobrou da sombra tenta incorporar no Akihito, por isso a Mirai acaba matando ele para poder derrotar por completo o Sombra Oka. Mas como o Akihito é imortal, então não teve problema com ele, né? A única coisa é que como ele é metade Yomi, quando ele entra em estado de perigo, tipo agora, ele se transforma e é o que acontece. Ele começa a perder a noção e querer atacar todo mundo ali, mas a Mirai consegue fazer ele voltar ao normal. Depois de um tempo, o Akihito encontra a Sakura, ele reconhece que a arma que ela usa é muito poderosa, e ela explica que ela usa as pedras dos Yomo para deixar a arma mais forte ainda. Mas a arma não é dela, ela pegou emprestada para poder matar a Mirai, assim ela teria um poder, já que ela não é uma Ikaishi. No outro dia, a Sakura encontra a Mirai e elas se enfrentam, mas a Mirai é bem mais poderosa, já que a Sakura depende só da arma dela, e quando ela é derrotada, a arma começa a consumir a Sakura, mas a Mirai impede isso. A Mirai diz que a Yui, a irmã dela, sentia inveja da Sakura por ela ser alguém normal, sem poderes, e que ela deveria continuar sendo assim. Então elas acabam se entendendo e virando amigas de novo. Nessa hora, a gente conhece o Fujima Miroku, da Associação dos Ikaishi, que é uma organização administrativa dos Ikaishi. Ele se revela como sendo o cara que deu a arma para Sakura, e diz que ela tá bem alimentada de poder e que é hora de trazer o Sombra Oka de volta. É dito que um período de calmaria está chegando. Nesse período, os Yomo eles ficam mais fracos. O problema é que isso começa a afetar o Akihito, por ele ser meio Yomo, ele pode até perder a imortalidade. O Fujima começa a se mostrar quem realmente ele é. Ele rouba a pedra do Sombra Oka e quer capturar o Akihito, mas a Yaka tenta impedir. Só que ela é quase derrotada quando uma outra personagem aparece, a Izumi. A Izumi é a irmã mais velha da Mitsuki e do Hiromi. Ela é uma Ikaishi extremamente poderosa. Com essa calmaria afetando muito o Akihito, ele acaba perdendo o controle de novo e se transformando em Yomo. E se essa metade possuir ele por completo, pode acabar com a parte humana, transformando ele num Yomo extremamente poderoso e imortal. Por isso, eles estão cogitando a possibilidade de matar o Akihito. A Izumi fala que só a Mirai pode matar ele, por causa do poder de manipulação do sangue corrosivo que ela tem. É explicado então o que está acontecendo. Existe um Yomo extremamente poderoso chamado Além do Horizonte, ou em japonês, Kyokai no Kanata. Ele é uma união da malícia humana que dizem que pode levar o mundo à ruína. Ele aparece uma vez a cada milênio quando alcança um nível crítico de maldade. E essa criatura é a metade Yomo do Akihito. A Mirai então vai atrás dele e encontra o Akihito. Ela tem a intenção de matar ele. E eles começam a luta, onde ela tem muita dificuldade já que ela se apaixonou por ele. E depois de muito esforço, ela consegue vencer ele. Durante um sonho, a Mirai aparece pro Akihito explicando o que aconteceu. Ela veio para essa cidade com a intenção de matar ele mesmo, antes de conhecer ele.
mas ela diz que ela não conseguiu porque ela não queria acabar com ele depois de se afeiçoar por ele. Foi aí que ela soube que ela poderia usar o próprio sangue para remover o Yomo além do horizonte de dentro dele durante a calmaria. Então ela quis fazer isso a qualquer custo, o que acabou fazendo ela morrer durante o confronto. Com isso, a Mirai desaparece por completo e ele acorda de verdade. 夢だからできると思ったけど、やっぱり難しいですね。さよなら。É mostrado pra gente então como realmente tudo aconteceu. Há 6 meses atrás, a Mirai encontrou a Izumi, que levou ela até um líder Ikaishi e apresentou ela. Por ela ter a habilidade de manipular o sangue, ela seria a única capaz de derrotar o Yomo além do horizonte. Então por isso que ela foi para aquela escola e encontrou o Akihito e começou aquela caçada contra ele o tempo todo. Ela estudou e se aproximou dele, esperando um momento certo para atacar quando ele se transformasse em Yomo outra vez. Mas por todas as vezes que ele insistiu em ajudar ela, em todos os momentos que eles estiveram juntos, ela se afeiçoou, ela acabou se apaixonando de verdade. E por isso ela não conseguiu matar ele na primeira transformação. E há 3 meses atrás, quando veio a calmaria, a Izumi usou um poder para congelar a parte humana do Akihito e com isso emergir a parte Yomo e enganou a Mirai falando que ela poderia derrotar ele usando o sangue dela para remover toda a parte Yomo sem matar a parte humana. Dessa forma, o Yomo assumiria a Mirai, mas salvaria o Akihito e ela aceita. Por isso, na batalha, ela vai com a intenção de derrotar ele mesmo. O Akihito acorda de verdade e descobre que o além do horizonte foi arrancado dele, e era isso que fazia dele imortal. O problema é que na verdade a Mirai não morreu. O Yomo, além do horizonte, que foi arrancado do Akihito, achou um jeito de sobreviver se misturando ao sangue da Mirai, e criou um tipo de mundo paralelo. Nesse novo mundo, o Yomo e a Mirai estão lutando constantemente. E para atrapalhar, na tentativa de ajudar o Yomo, o Fujima aumenta a força dele com a pedra do Sombra Oca. O que faz com que todos os Yomos sejam sugados para ele, aumentando seu poder. E se ele ganhar da Mirai, o mundo pode ser destruído. De repente, a mãe do Akihito aparece com a pedra Yomo de quando a Mirai derrotou ele na primeira vez que ele se transformou. Ou seja, aquela pedra é uma parte do além do horizonte. E com isso, ele consegue entrar nesse mundo paralelo para salvar a Mirai. Enquanto isso, todos se juntam para lutar contra o Fujima. E é revelado que ele possuía um Yomo dentro dele, por isso ele estava querendo fazer aquilo. E que a Izumi também tem o mesmo Yomo. Por ter pegado na pedra, o Akihito ele ganha poderes do Yomo além do horizonte naquela mão que ele encostou. Como o além do horizonte era parte do Akihito, ele enfrenta a metade que ele já foi. E diz que tudo aquilo faz parte dele mesmo. E com isso ele consegue absorver aquela metade de novo, se tornando um só outra vez, acabando de vez com essa ameaça. O problema é que a Mirai que estava ali era uma manifestação do Yomo, já que a Mirai de verdade já tinha morrido naquele confronto anterior, e infelizmente ela começa a desaparecer na frente do Akihito. Kuriyama-san! Uso daro! Mateo! Kuriyama-san! Kuriyama-san! Depois disso, a paz voltou ao mundo, os Yomo continuam existindo e os Ikaishi continuam caçando eles como sempre aconteceu. O Fujima desapareceu depois da luta e o Hiromi se tornou o novo chefe da família Nasu no lugar da Izumi, depois que ela foi embora. O Akihito ficou com um anel que era da Mirai, que é um anel que mantinha os poderes dela controlados. Ele se lamenta por tudo que aconteceu, mas um certo dia o anel começa a brilhar do nada e ele desaparece. Daí ele corre para o lugar onde ele encontrou ela pela primeira vez e a Mirai tá lá. Megane ga... Yotsuru ni, megane o kaketa Kuriyama-san ga daisuki desu!
Ele diz que não sabe como ou por que ela voltou, mas talvez tenha sido os sentimentos dele alcançando ela de alguma forma. E é desse jeito que acaba a história. Começando pelas partes boas, os desenhos, a animação, é tudo muito bonito. Muito bem feito mesmo, as luzes, as cores, os efeitos. Visualmente é um dos melhores animes que eu já vi. E a trilha sonora é muito boa também. É um anime que chega a ser muito engraçado, principalmente no começo. E é muito bom de assistir, não é nada enjoativo, é tudo altamente viciante. As batalhas são maravilhosas, a trama e tudo mais. Mas tem coisas que realmente me incomodaram, principalmente o final. Começando com o fator de Deus Ex Machina, que é quando tudo tá perdido e vem uma solução do nada. Que nesse caso é a mãe do Akihito com uma pedra que fez salvar o dia. Eu achei que foi uma solução que caiu do céu assim. A evolução dos personagens foi muito corrida, os personagens são muito bons, mas eu acho que eles poderiam ter desenvolvido melhor cada um deles. E o principal motivo que me deixou incomodado, o final. A batalha final é legal, é interessante, mas a última cena especificamente eu achei que foi falta de coragem. Não tem explicação pro que acontece, a pessoa simplesmente surge sem mais nem menos. Eu sei que tem gente que gostou, que queria um final feliz, eu não tenho nada contra, mas não desse jeito, né? Tipo, sem explicação, simplesmente jogado na sua cara. Eu não gostei disso. O enredo de Kyokai no Kanata é bom sim, ele começa bem leve, fazendo você se apegar aos personagens, ao anime, e para depois ele te apresentar o drama deles. Mas eles têm um golpe baixo que apela para emoção no final, de você querer que acabe tudo bem. Mas se analisar o anime de uma forma racional, esse final foi desagradável. Vale a pena assistir sim, o anime é muito bom. A história é muito boa, personagens muito bons, mas na minha opinião, com uma última cena decepcionante. Depois da série principal, tem um OVA que seria como um episódio 0, onde mostra como era a relação dos três irmãos, a admiração que o Hiromi tinha pela Izumi e como eles conheceram o Akihito. Mostra também essa rivalidade entre a Izumi e o Fujima e o começo das atividades para encontrar o além do horizonte. Acho muito importante assistir esse episódio. Tem uma mini sériezinha de 5 OVAs que seriam episódios mais de brincadeira. As garotas da série fazendo um tipo de julgamento de outros personagens por algumas atitudes, mas tudo em forma descontraída e até meio infantil. Existe também 2 filmes, o primeiro chamado I'll Be There Kakohen, é basicamente todo o anime de forma resumida. O segundo sim, eu diria que é obrigatório assistir porque é uma sequência direta do anime, chamado I'll Be There Mirai Hen. Nesse filme mostra o que aconteceu depois do fim do anime, explica melhor sobre a mãe do Akihito e até sobre a da Mirai. Explica sobre o que aconteceu com a Izumi e com o Fujima, como o Hiromi ficou como líder da família Nase. É basicamente uma extensão do final, e pelo que eu entendi, é uma história original porque não existe no mangá, mas vale a pena assistir sim. Eu não consigo falar de todos os detalhes aqui porque não iria caber no vídeo, né? Então eu coloquei aqui o que na minha opinião eu achei mais relevante. Então assistam ao anime para entender e conhecer melhor. Deixa seu like no vídeo aqui se você gostou. Passa lá no Nerd All Stars para conhecer o meu canal, se inscreve lá e aqui também se você ainda não é inscrito, conheça o segundo canal da LBTV, o Projeto LB, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.